Olá, olá amigos, boa tarde, equipe do CEPES. É uma grata satisfação nós podermos juntos hoje refletir sobre esse tema intuição, mediunidade intuitiva. Eu convido todos vocês para que, dando início às nossas reflexões, nós possamos pedir o amparo amoroso daqueles que nos assistem, a fim de inspirar-nos boas resoluções. Silenciemos a nossa mente, o nosso coração, pedindo ao Pai amoroso que nos envolva em seu amor, cada um de nós nos seus lares, que possamos sentir a presença divina, alcançando nossas necessidades, impulsionando nossos passos no bem. Senhor, Mestre Divino Jesus, irmão amado, que tua presença em nossas vidas seja nosso guia de todas as horas, nosso modelo a ser seguido hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos, nós vamos falar sobre mediunidade intuitiva. Nós não temos como começar a falar sobre mediunidade intuitiva sem antes falarmos sobre mediunidade. Mediunidade, para nós todos, é o instrumento sagrado pelo qual nós hoje temos o Consolador. Toda essa ciência do Espírito que nos dá compreensão da vida e de nós mesmos. É tão rico para nós que foi através da mediunidade que nós recebemos as orientações dos Espíritos luminares, falando de nossa realidade que permanece. Nesses momentos tão doloridos, em que muitos de nós recebemos ali a dor batendo à nossa porta, é necessário nos apoiarmos naquilo que nos renova a esperança, que nos edifica. E certamente que muitos de nós chegamos ao Espiritismo por conta das dores vividas na vida, desejando respostas, forças para prosseguir. E encontramos a imortalidade da alma não só como uma crença, mas como uma realidade que é comprovada a cada passo pelas faculdades que nós somos portadores, pela mediunidade. Veja, portanto, o significado da mediunidade na vida de cada um de nós. Nós temos, portanto, amigos, uma vantagem quando compreendemos essa ciência do espírito. A vantagem de dar um novo significado para a vida, para as relações, para o dia. O amanhecer de um dia não é só o sol que se levanta, as atividades que prosseguem. É oportunidade redentora, da qual temos nossa parte de aprendizado do amor. É uma riqueza para nós. E se você ainda não sentiu isso, esse significado renovado nas pequeninas singularidades do teu dia, peça para Deus. Ele é nosso Pai e Ele vai te ajudar por meio da inspiração, do estímulo à tua intuição, para que você possa sentir mais o valor de cada coisa e direcionar os teus esforços naquilo que te fará bem. Pois bem, amigos, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Nós encontramos essa orientação em O Livro dos Médiuns. Mas é claro que alguns de nós trazemos a faculdade como uma flor que já está aberta para ser trabalhada. E alguns de nós como aquele botãozinho de rosa que está ainda fechadinho, mas ela ali está. Estudar o Livro dos Médiuns é dar a si mesmo a oportunidade de compreensão do funcionamento da mente, de caminhar de uma forma mais consciente diante da vida. Nós não estudamos o Livro dos Médiuns apenas
para exercermos a faculdade na casa espírita. Sobretudo nesses momentos de pandemia em que nós, médiuns, estamos cada vez mais sendo convocados a viver a mediunidade do cotidiano, a mediunidade com Jesus. Veja que nós estudamos a mediunidade, estudamos o livro dos médiuns, esse conteúdo seguro que foi todo revisado pela espiritualidade, tamanha a gravidade do assunto. Estudamos para melhor viver, de uma forma mais segura, para compreender os pensamentos, as influências, como podemos ser úteis, como estabelecer boas sintonias. Veja que rico! E as casas espíritas oferecem esses estudos. É um estudo que, sim, necessita de bases, as bases que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, né? E é primoroso que nós façamos essa trajetória da autoiluminação. E como sabemos que todos somos médiuns? Bom, se não fôssemos médiuns de ninguém, seríamos médiuns de nosso anjo da guarda, não é verdade? Senão não haveria razão de termos um tutelar que não vimos. Ele nos inspira. Nós podemos e somos incentivados a estabelecer maior relacionamento com esses nossos tutelares, que eles nos assistirão. Por certo, então, que a outra questão em O Livro dos Espíritos, que nos faz, é uma mnemônica, né? Ou seja, é fácil de memorizar o número dessa questão, 459, porque 4 mais 5 é 9, né? Então, é aquela que pergunta se nós recebemos influências. E a resposta é mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Se assim é, todos somos médiuns, né, amigos queridos? Então, estamos falando para todos nós. Mas a nossa proposta aqui é falar sobre a mediunidade intuitiva. Então, observem, vamos começar com o próprio Bezerra de Menezes, através de Divaldo, no CFM de 2014, quando nos disse, prestem atenção que riqueza, né? Esse livro que está aqui, né? Bezerra de Menezes, ontem e hoje, né? Tem todas essas mensagens. E ide de volta, seareiros da luz. O mundo necessita de Jesus, hoje mais do que ontem, muito mais do que no passado, porque estamos a caminho da intuição, após a conquista da razão, para mantermos sintonia plena com aquele que é o nosso guia de todos os dias e de todas as horas, Jesus. Então, se nós queremos dar uma finalidade útil para este sexto sentido que nós estamos desenvolvendo a cada passo, precisamos viver a mediunidade com o Cristo, a mediunidade com Jesus. Esse é o caminho de evolução e de redenção, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o que é a intuição. A intuição, amigos queridos, ela é um processo anímico, ou seja, é da própria alma. Assim como a possibilidade de ver espíritos, a vidência é uma faculdade anímica, é você quem vê. A intuição também, é você quem intui, tá? Porém, isso se torna mediunidade quando eu utilizo para o intercâmbio. Então, quando eu me faço ponte com o plano espiritual, quando eu sou um instrumento para que um espírito se manifeste ou se beneficie, isso caracteriza a mediunidade intuitiva, né? A gente vai falar sobre isso. A Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, vai dizer que a intuição não está estabelecida no cérebro, ela transcende-o. Porque o que é intuição? Né? Olha só, antes de falar sobre o que é intuição, vamos só lembrar que Emmanuel, no livro Roteiro, vai dizer para nós assim, que a intuição, ela é a base de todas as percepções espirituais. Ou seja, por ali começa, é a base de tudo. E a intuição, diz-nos André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, é o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunicação das criaturas.
Portanto, a capacidade intuitiva é uma das mais úteis para o intercâmbio com a realidade espiritual, amigos queridos. E nós temos, né, dois aspectos a considerar. Primeiro, como nós já dissemos, a faculdade do futuro da humanidade é a intuição. É o sexto sentido que está se desenvolvendo em nós, né? Nessa etapa que nós atravessamos. E nós temos aí duas orientações sobre o que é a intuição. Deixa eu só... Me perdi na minha folha aqui. Só um instantinho, amigos, que eu fiz aqui várias colinhas, né? Isso aqui. Vamos começar do começo, antes de falar dessas duas vertentes. Intuição vem de in, dentro, tuere, olhar para. Tá bom? É do latim. Olhar para dentro. Isso é intuir. Então, é assim, deduzir, perceber, sem a intervenção do raciocínio. São aqueles palpites, os insights, as inspirações, sensações inexplicáveis, aquela voz interna. Então, se é esse olhar para dentro, né? Vamos pensar assim, que todos nós temos um arquivo. Igual tem o arquivo da escola, o arquivo da empresa, cada um de nós tem um arquivo. Nesse arquivo tem múltiplas gavetas que vão tratar das leis, das normas, né? Ou seja, as leis divinas que estão inscritas em nossa consciência. Que todos nós podemos acessar, porém poucos compreendem. Para compreender é necessária a melhoria moral e o esforço para bem compreendê-las, né? Num esforço contínuo. Pois bem, então tem as gavetas das leis, tem as gavetas das atas, dos registros passados, ou seja, dos acontecimentos já vivenciados outrora. Né? Algumas gavetas estão próximas de nós, que são os acontecimentos mais recentes, aqueles que estão de fácil acesso, outras são lá, ó, gavetas que estão guardadinhas lá atrás e nós não temos consciência no tempo presente. Tem gavetas dos recursos já adquiridos, das conquistas realizadas. Tem as gavetas dos planejamentos, assim como, por exemplo, o planejamento reencarnatório, das contas a pagar, dos débitos contraídos. Estão lá essas gavetinhas todas, né? São todos esses arquivos que estão em nós. Algumas, então, de fácil acesso, outras que nós acessamos por meio de gatilhos, de sentimentos, de circunstâncias vividas, ou por orientação espiritual, que é como se fosse um dispositivo que abre essa gaveta e então alguma informação dali vem, né? Vivemos a intuição. Intuição de algo que às vezes é vago. Às vezes é uma peça de quebra-cabeça que a gente precisa, vem várias peças de quebra-cabeça e a gente precisa organizar isso. Mas isso vem para nos ajudar. Porque é o momento de trabalhar determinada circunstância em nós, mesmo quando nós tenhamos intuições ou inspirações, que a gente vai depois falar sobre os termos, que não sejam tão boas, nós precisamos fazer bom uso disso em nossas vidas, né? Então a gente vai chegar lá. Mas antes aqui, olha, eu vou ler um trecho do livro Trabalho Mediúnico, de Carlos Campetti e Vero Campetti, que diz assim: pela intuição é possível resgatar o cabedal de possibilidades desenvolvidas e acumuladas por nós mesmos ao longo do processo evolutivo, sem necessidade da influência espiritual. No entanto, essa faculdade pode ser utilizada pelos mentores amigos como simples acionar das fibras mais íntimas de nossa alma, para que possamos oferecer de nós mesmos aquilo que já temos condição de doar. Então, Leon Denis vai ser bem claro quando vai falar assim do leque que contempla aí a intuição, que a gente vai ver que ali dentro tá a inspiração, o pressentimento, até a telepatia, tá tudo ali dentro desse leque, né? Leon Denis vai falar assim para nós no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é este aqui, né? Ele vai dizer: a intuição não é, pois, as mais das vezes, senão uma das formas empregadas
Desculpa os cachorrinhos aí. Senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem os seus avisos, as suas instruções. Então, a intuição às vezes serve para isso, para que eles possam nos inspirar algo. Outras vezes será a revelação da consciência profunda, a consciência normal. No primeiro caso, pode-se ser considerado inspiração, né? Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Mas mesmo na inspiração, nós precisaremos acessar o nosso conteúdo. Por isso que está no leque da intuição, tá? Porque o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor e esse fornecerá a expressão, a forma, a linguagem na capacidade do desenvolvimento cerebral. O espírito achará meios mais ou menos seguros, abundantes, para comunicar o seu pensamento com todo o desenvolvimento e relevo. Ou seja, por isso que nós precisamos estudar, para que nós possamos permitir cada vez mais clareza nas intuições e nas inspirações recebidas. Nós temos que lembrar que a mediunidade sempre exige de nós, né, a interpretação, que é a parte que nos cabe, a nossa parte no todo. Então, nós podemos dizer, em resumo, falando sobre isso, que nós temos dois aspectos da intuição a observar, duas vertentes. As ideias advindas do nosso patrimônio secular, inconsciente, esse mergulho na nossa história, nos arquivos que estão em nós, e temos as ideias que nos são comunicadas pelos espíritos livres, que constituem a inspiração. Nos dois casos, nós precisamos usar o nosso conteúdo para transmitir a ideia. Por isso, né, que é considerado um processo anímico e é necessário estudarmos. Quando nós recebemos uma comunicação externa, nós chamamos de inspiração. Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente saber do que a gente está falando, né? Em que consiste esse nosso encontro de hoje. Nós podemos ter a intuição, por exemplo, amigos, em determinado momento, que é melhor aquietar. Essa é a intuição empática, onde nós sentimos o estado emocional do outro. Então, nós silenciamos e damos tempo, oramos para que o outro melhore. Nós temos também aquela intuição de que as coisas vão melhorar, né? Por quê? Porque nós trazemos as leis inscritas em nós. Lei do progresso. Nós temos aquela intuição de que a vida prossegue, mesmo quando nós nos sentimos assim, um tanto materializados, mas trazemos a intuição da imortalidade da alma. Por quê? Porque nós já nascemos e renascemos, né? Através das reencarnações. Então, isso está em nós. Temos intuições durante o dia. Por exemplo, né, que a gente chama de intuição sensorial. Aquele piloto automático, a gente dirige sem pensar, é um automatismo. Nós temos a intuição de que algo vai acontecer, que é a intuição premonitória. Né? Por exemplo, a gente fala muito da intuição feminina. Vejam, todos nós temos intuição, homens, mulheres, crianças. Tem a fase intuitiva da criança no desenvolvimento do seu pensamento. Mas vejam, falando sobre a intuição feminina, é certo que nós, mulheres, desde pequenas, fomos, de certa forma, incentivadas a acessar as nossas emoções mais do que os meninos. Hoje isso está mudando, né? Inclusive eu trabalho com isso, né? Nesse sentido de nós permitirmos que todos nós possamos acessar nossas emoções e aprender a lidar com elas, né? Isso nos dá maturidade emocional através dos tempos do nosso desenvolvimento. Então, por certo que isso pode ser também um reflexo aí da intuição mais presente aí, mais detectável nas mulheres, né? Falam mais sobre isso, mas todos as possuímos. A intuição, às vezes, de ir por um caminho e não pelo outro, e às vezes a gente evita um acidente. Nós temos, então, essa é a intuição premonitória. A gente vai falar sobre isso em pressentimentos. E é claro
que nós temos intuições que são assim de projetos, de descobertas, da letra de uma música, de uma poesia, que nós chamamos de inspiração. Então, qual foi a sua última intuição, depois que a gente já falou sobre isso? Qual foi a última intuição que você teve? E quantas vezes as tuas intuições te ajudaram? Convido a vocês para que prestem atenção durante esse encontro nas intuições e inspirações que vocês receberão. Amigos, então qual o benefício da intuição? A intuição, ela é instrumento de prospecção de fundo anímico para o educando, diz-nos, né, no livro Filosofia Espírita, Ney Lobo. Ou seja, ela nos ajuda no processo de educação, tanto que esse projeto aqui, ó, Evangelho Rede Vivo, a base dele é essa, é através de perguntas nos levar a parir ideias, né? Dialética socrática, esse movimento de mergulhar em nossa intimidade, resgatar os conhecimentos que estão em nós, participar ativamente do processo educativo. Outros benefícios da intuição. Van Tuyl e Thyssen vão nos dizer numa pesquisa, ali no livro Espiritismo de A a Z em Intuição, que traz os vocabulários espíritas de Geraldo Campetti, é muito bom esse livro, né? Ele vai nos dizer que a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Vai nos dizer ainda que a intuição é o fundamento da instrução. E a gente vai resumir aqui dizendo que é a cola de Deus, para nós passarmos nas provas da vida, né? Para que a gente possa acertar, né, amigos? De uma forma simples, é isso. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre inspiração. Allan Kardec vai dizer para nós, na questão 182 de O Livro dos Médiuns, que a inspiração é uma variedade da mediunidade intuitiva. Ou seja, o inspirado é aquele que recebe uma orientação. Se a intuição é esse olhar para dentro, acesso ao nosso conteúdo, a inspiração que vem do latim, aspiro, soprar para dentro, né? É esse estímulo à atividade criadora, estímulo ao nosso pensamento. Por exemplo, um expositor espírita, quando se abre ao acesso dos seus tutelares, ele recebe inspirações durante a sua fala, né? Nós podemos receber uma inspiração para prestar atenção em determinado conteúdo, e aí nós, pela intuição, vamos resgatar a nossa parte no mesmo. Então, tomando por analogia, até queria agradecer ao Mauro, ao meu pai, a todos que participaram desse nosso estudo sobre a inspiração e a intuição. Vamos fazer a analogia da respiração, né? Então, quando nós, esse ar que nos chega, esse oxigênio que nos chega e é inalado, pode ser entendido como a inspiração, vem de fora para dentro. E aí eu vou acessando isso, né? Eu vou utilizando esse conteúdo em mim mesmo. E quando eu trago junto do meu gás carbônico, né? Ou seja, eu busquei intuir, acessar os meus conteúdos para interpretar a mensagem, e aí eu vou trazer conforme a minha interpretação. E é a espontaneidade que vai caracterizar a inspiração. Nós até podemos pedir que nos inspirem, mas nós precisamos nos abrir para isso. Espontaneamente nos inspirarão. Mas essa inspiração não é só para o bem, tá? Nós recebemos também inspiração para o mal. Então vamos dar um exemplo de inspiração do alto. A inspiração de nossos anjos da guarda. Inclusive, na questão 182 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai a orientação que nos chega, perdão, a orientação recebida é para que cada um de nós invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, o anjo da guarda, e muito frequentemente nos admiraremos das ideias que surgem. Se nenhuma ideia surge, é preciso esperar. Nós recebemos relâmpagos de uma lucidez intelectual que nos dá momentaneamente não habitual, facilidade de concepção e elocução. E em certos casos, até pressentimento de coisas futuras que nós vamos falar mais para frente. Parece que uma inteligência superior vem nos ajudar. Tudo isso está no Livro dos Médiuns, amigos queridos, não sou eu que estou dizendo, né? Olha que riqueza estudar o Livro dos Médiuns.
Então, quem é o médium inspirado? São aqueles a quem, quase sempre malgrado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativa aos vários atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos de inteligência. Então, a gente vai ter, por exemplo, aí, artistas, sábios, literatos, que os espíritos julgam capazes de transmitir determinadas ideias e o fazem. E eles têm a vaga intuição de uma assistência estranha. Então, a gente vai lembrar Mozart. Mozart ouvia os seus concertos num só ato. E depois ele escrevia para memorizar. Nós temos ali no programa Viola, Minha Viola, que tem no YouTube, o Almir Sater contando que quando estava jantando na casa de Renato Teixeira, eles receberam a música tocando em frente. Olha só que riqueza, né? Então, alguns chegam a, a consciência de que foram inspirados, como Almir Sater ali, né? Então, ali na codificação, eles vão dizer assim: a inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas. Você certamente foi. Mas temos as tristes inspirações. Aquele momento em que, segundo Emmanuel, no livro Faixas, no livro Seara dos Médiuns, na mensagem Faixas, a inspiração é a equipe de pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. É a equipe de pensamentos alheios que nós aceitamos ou procuramos. Então, às vezes, nós procuramos ou aceitamos coisas que não são tão boas. Entramos numa faixa de comunicação espiritual que é danosa, que nos inspira o mal. O que fazer? É na própria mensagem faixa de Emmanuel que ele vai dizer: com a bússola do Evangelho, nós sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Razão que, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Ou seja, precisamos nós exercer a vontade para o bem. Quando nós percebemos algo que é danoso, seja instrumento do amor, seja um instrumento de Jesus, ressignifique aquela mensagem, busque sustentação na mensagem do Cristo. Se está difícil, recorra ao Evangelho. Quanto mais nós façamos esse exercício, mais nós sintonizamos com aqueles que nos assistirão. E o pressentimento, né? E vamos lembrar que a oração também, né, é recurso sublime para que nós possamos ter boas inspirações, intuições. E o pressentimento? O pressentimento nós vamos ler que quando nós estamos, né, pressentimento na questão 522 do Livro dos Médiuns, é um aviso do espírito protetor? É um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito, é a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da existência. Vamos falar sobre isso? Olha só, quando nós estamos para reencarnar, nós temos consciência dessas fases principais da nossa vida, pelo que passaremos. Então, quando chega perto dessa circunstância que foi planejada, nós meio que lembramos desse planejamento. É tipo um autoaconselhamento para nós evitarmos o erro. Pode ser que a gente não ouça. Aí vem de uma forma mais direta, por alguém que nos rodeia, né? E às vezes esse pressentimento fica meio vago. Nesse caso, faça uma prece. Peça para o seu mentor, peça para Deus para te encaminhar, alguém que possa te ajudar, né? Ou espere, o tempo se encarrega, se a mensagem nos é útil, de nos auxiliar. Veja, questão 184 do Livro dos Médiuns. O pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras. É como se essas pessoas conseguissem entrever as consequências das coisas atuais, a filiação dos acontecimentos. É uma variedade dos médiuns inspirados.
Então, é certo que nós precisamos, frente aos pressentimentos, de muita orientação. E a casa espírita é esse local abençoado onde nós vamos estudando juntos, principalmente o livro dos médiuns, né, depois das bases, compreender melhor essas nossas faculdades e como agir. Sem caminhar por aí feitos super-heróis que, diante de um pressentimento, querem resolver e evitar os acontecimentos, ou sair de forma incauta, dizendo para um para o outro: eu pressenti isso, eu pressenti aquilo, e gerando mais medo e tribulação, às vezes até induzindo os acontecimentos. Ser médium com Jesus não é causar alarde e perturbação, é ser responsável pelo que diz e pelo que recebe. Então, quando recebemos um pressentimento, é para que já possamos fazer da nossa parte, contribuindo no estado vibracional daqueles que estão envolvidos no nosso pressentimento, para que, em sintonias melhores, eles possam bem viver a experiência, aconteça ou não. Que algumas vezes nós somos mistificados também, né, amigos? Pois bem, veja só que riqueza. Então, vamos falar sobre essa sintonia um pouquinho. Inspiração é pensamento a pensamento, nos diz Emmanuel, não é? Tanto na inspiração como na intuição, o que ocorre é transmissão do pensamento, é uma comunicação telepática, meus amigos. E nós estamos aí nesse desenvolvimento. Allan Kardec vai nos dizer que um dia será a forma universal de correspondência, né? Mas para isso é necessário que nos depuremos e que possamos nos espiritualizar. Sem isso, apegados à matéria, não tem como, gente. Se nós estamos apegados com um olhar puramente material, com a cabeça cheia de pensamentos, num barulho imenso, como é que a gente vai ouvir a intuição? Não vamos, né? Por isso a necessidade de trabalharmos a concentração do pensamento. Lembrando agora a Sueli, né, que nos deixou recentemente, e que tanto nos ensinou sobre concentração do pensamento e mediunidade. Vamos lembrar então que sintonia. A afinidade é a faixa de união em que nos integramos uns aos outros. Chico Xavier, Dicionário da Alma. Semelhante atrai semelhante. Então, amigos queridos, nesse caso, nós precisamos cuidar muito das sintonias que nós estabelecemos, do que aninhamos em nosso coração, em nosso ser. Por isso a necessidade do Evangelho de Jesus sempre em nossas vidas. Então, Emmanuel vai nos dizer, em O Consolador, que a primeira tarefa de todos os médiuns é evangelizar-se a si mesmo. Só assim administrará bem as suas possibilidades, as suas faculdades. Onde nós vemos a intuição em Kardec? Eu vou resgatar uma aqui que é divina. Primeiro, a intuição de Deus. Questão do Livro dos Espíritos, 244. Quando um espírito inferior lhe diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe ele que vem de Deus? E a resposta dos espíritos é: percebe como por intuição. Porque as leis estão escritas em nós, então a gente faz esse mergulho e nós sabemos da existência de Deus, das leis. Intuição do passado, tá na codificação? Tá, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, e diz: mães, abraçai o filho que vos causa desgosto, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Deus está nos dando a oportunidade de aprender a amar. Então, essa intuição dos laços de família nos convidando a fazer diferente. Mas há também, agora vou pegar na Revista Espírita, como poderá o homem expiar as faltas de uma existência anterior se ele esquece delas? Se nós esquecemos o nosso passado, como é que nós podemos reparar o que se foi, né? Então, a resposta: terei a sua intuição. Isso é trabalhado em O Livro dos Espíritos, na questão 218. Encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em existências pregressas? Guarda vaga lembrança, o que lhe dá ideias inatas. Vejam, então, a intuição se conserva
e nos auxilia em nosso progresso. Mas também na codificação nós temos a intuição dos sonhos. Livro dos Espíritos, capítulo 8, questão 415. Que utilidade podem ter esses encontros que temos durante o descanso do corpo físico, se esquecemos desses encontros espirituais quando acordamos? Olha a resposta da espiritualidade. De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desses fatos, né? Olha só que riqueza. Bom, e a intuição do futuro? Olha, vale a gente pensar nisso, né? Nesse momento de pandemia, momentos de despedidas, né? A equipe CEP se despediu da nossa amada Ione, né? Então, nesse momento, eu peço assim um carinho todo especial dos nossos corações, a todos os que estão retornando, já tendo cumprido as suas missões. Que o Pai amoroso os envolva e os seus familiares. Então, amigos, olha só, eu vou aqui para a Revista Espírita Primeiro de 1865, que nos diz que a crença no futuro é intuitiva. Então, em O Livro dos Espíritos 182, quando fala do progresso, né, dos espíritos mais evoluídos, vai dizer que a intuição que os seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente sem temor, como simples transformação. Nós chegaremos lá, né? Estamos caminhando para isso. Cada vez mais somos convocados a esse despertamento. Então, vejam a mediunidade intuitiva. Vamos dar exemplos aqui. Eu trouxe um exemplo também da Revista Espírita, de 1867. Uma jovem que, ainda criança, operava curas surpreendentes, indicando os remédios por intuição. Hoje, né, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade na doutrina espírita, né? Que é a responsabilidade de sempre encaminhar a complementaridade das terapias. Então, alguém que busca o centro espírita numa condição de doença, seja ela psiquiátrica, seja ela física, o espiritismo não substitui nenhum recurso que a ciência, que também está nas nossas leis aqui, né? As leis que regem o nosso orbe, e a ciência está se desenvolvendo pela oportunidade concedida por Deus, não substitui os medicamentos da Terra, né? Complementa-os. Então, são terapias complementares. Então, e temos a psicografia intuitiva que encontramos em O Livro dos Médiuns, no qual o médium age como intérprete. Se na psicografia mecânica ele é comparado a uma máquina, na psicografia intuitiva ele é o intérprete, né? Ele escreve conscientemente o que lhe é ditado, mas para que isso ocorra, para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzir fielmente. Veja, por isso que é chamada psicografia intuitiva. Amigos, a psicologia estuda a intuição, né? Como que a mente, que deveria ser assim, lógica, tem expressões que fogem da racionalidade. E só depois o indivíduo pensa no que fez, né? Então, a gente vai ter várias vertentes que estão estudando, né, essa faculdade mental. E a gente tem até estudos hoje dentro das próprias empresas que falam das decisões que são tomadas pelos gestores de forma intuitiva e que traz não mais assim a tomada de decisão só racional ou a tomada de decisão só intuitiva, mas a complementaridade entre os dois. Entendo a intuição, não desconsiderá-la, mas então trazer todo o aspecto de racionalidade, de análise em cima dessa decisão para tomar melhores resoluções, né? Elas se complementam. Ok. Nós temos, portanto, também, deixa eu ver aqui para trazer para vocês, antes da gente finalizar, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, né? Ah, tá. Uma distinção que encontramos
no estudo aprofundado da doutrina espírita, uma distinção entre o instinto, tendência, impulso, reflexo, intuição. É uma riqueza, né? Veja, o instinto é essa inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades de manutenção e de sobrevivência da espécie, a fim de atender os objetivos da criação. Então, por exemplo, o instinto de conservação, né? É um exemplo aqui para nós. É uma espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos e as suas ações, malgrado a sua vontade, no interesse da conservação da espécie, da nossa caminhada para a perfeição. Então, pelo instinto, age-se sem raciocinar. Pela inteligência, raciocina-se antes de agir, tá? Esse é o instinto que nos guia. E algumas vezes de uma forma mais segura, né? Questão 74 e 75 de O Livro dos Espíritos. E tendência? Tendência não. Tendência é sinônimo de predisposição, de inclinação, de propensão. Ela pode ser controlada pela nossa educação, especialmente se é negativa. A tendência à gula, ao revide, ao vício, à maledicência. É trabalho que nos cabe, né? Mudar os nossos hábitos. E o impulso? O impulso é aquela ação irrefletida e espontânea, movida pela emoção. Eu tenho o impulso de falar com alguém, o impulso de confortar quem chora, o impulso de comprar algo, né, que eu nem precisava. São os impulsos, né? Roteiro 10 do EADE, tá? Quando trata dos instintos. Reflexo. O que é reflexo, amigos? É aquela resposta corporal involuntária, rápida, consciente ou não, para a preservação do corpo. Isso é reflexo, é o cérebro agindo, por exemplo, quando você toca em uma chapa quente e você logo tira a mão. E a intuição? A intuição, ou ideias intuitivas, diferem do instinto porque são as que ele bebeu, quer no estado do espírito, quer nas existências anteriores, e das quais conserva uma vaga lembrança. É a intuição mediúnica. Temos a intuição de Deus, mas nem sempre o compreendemos. A intuição da vida futura. Veja que riqueza. Então, nós trabalhamos hoje o aspecto da intuição, da mediunidade intuitiva. E aí, amigos queridos, nós precisamos lembrar de que para desenvolvê-la, como melhorar então a nossa intuição? Vamos finalizar com isso? Como é que eu posso melhorar a minha intuição? Bom, a intuição não espera para você, é você que deve percebê-la. Se você estiver assim mergulhado mecanicamente nas suas atividades do dia a dia, trancafiado na tua lógica, cheio de porquês, você vai desprezar o saber que a intuição inesperada traz. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos silenciar. Desenvolver a intuição por meio da concentração da atenção. Em resumo, vou trazer Jesus. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Quanto mais treinemos isso, o silêncio interior, mais é certo que nós o desenvolveremos. Mas Chico Xavier fez essa pergunta para Emmanuel no livro O Consolador. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? A resposta é: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero e meditação sadia, é o grande veículo da amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Estudar, exercitar, se esforçar, treinar. É necessário nós permitirmos espaços mentais para nós meditarmos o pensamento de Jesus, para nós silenciarmos a nossa mente, para nós sintonizarmos com o alto. Então, amigos queridos, eu gostaria de terminar falando sobre essa nossa responsabilidade com a mediunidade. A mediunidade, ela enxuga lágrimas, ela conforta, consola os corações, ela ilumina a mente. Ela não alardeia, ela não conturba quando bem orientada.
Estudemos sobre essa faculdade. O mundo precisa de vibração de amor. E nós, todos médiuns, estamos sendo convocados nessa pandemia a vibrarmos e irradiarmos paz. E veja, Deus é tão bom, que nós damos um tantinho e Ele nos endossa, nos potencializa. Veja, quando ofereceram para Ele 5 pães e 2 peixes, Ele os multiplicou. Nós damos um tantinho de nós e nós vamos ver que isso se torna grande bênção. Mas para isso, que possamos nos abrir ao nosso compromisso redentor. Amigos queridos, espero que a gente possa ter assim saído desse encontro assim encorajados a estudar mais o Livro dos Médiuns, a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, mas sobretudo o Evangelho, que nos dá a certeza da boa orientação pela sintonia espiritual que atraímos sobre nós. Agradeçamos ao Pai amoroso pela bênção da vida e peçamos que todos aqueles com quem sintonizamos em nossos pensamentos, sentimentos, em nossas vibrações nesses momentos, possam ser revestidos e abraçados pelo amor do Pai. Onde quer que estejam, em que condição estejam, encarnados ou desencarnados, Senhor, ouvi a nossa prece. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Nos esforçaremos para permanecer contigo. Que assim seja. Beijo no coração, amigos. Até a próxima!